Bom, gente, começando então as funções inorgânicas aqui, hoje nós vamos ver os óxidos, né? São 4 funções inorgânicas, que são óxidos, bases, ácidos e sais, né? Essas 4 nós já estudamos lá no primeiro ano e agora a gente vai rever essas funções aí, tá ok? Começando então pelos óxidos, tá? O que são óxidos? Olha lá, óxidos são compostos binários, ou seja, formados por apenas 2 elementos, em que o oxigênio é sempre o mais eletronegativo e tem número de oxidação igual a 2-. Então, vocês podem até marcar isso aí, tá? No livro de vocês aí, ó, óxidos. Então, marquem aí, ó, são compostos binários, tá? São compostos binários formados por 2 elementos, sendo um deles o oxigênio. Então, vocês podem observar, né, que nos óxidos nós sempre temos o oxigênio e mais um outro elemento. Então, tá aí, ó, oxigênio, né, e carbono, é óxido. Oxigênio e enxofre, né, é óxido. Então, toda vez que nós tivermos oxigênio com algum outro elemento, somente 2 elementos, um deles sendo o oxigênio, nós teremos um óxido, né? Então, tá aí, H2O, a água é um óxido, oxigênio com hidrogênio. Fe2O3 é um óxido, oxigênio com ferro. Óxido de potássio, oxigênio e potássio. Então, toda vez que tivermos apenas 2 elementos e um deles for o oxigênio, nós teremos o óxido. O oxigênio sempre será o elemento mais eletronegativo, tá? E o NOx dele será 2-, com algumas exceções que nós vamos ver aqui embaixo. Na maioria dos casos, o NOx será sempre igual a -2 ou 2-, tá ok? A fórmula geral dos óxidos, então, está aí, ó. Algum elemento junto com o oxigênio, né? Então, na verdade, nem sempre aqui é 2, tá? Tem um 2 aqui como índice, mas nem sempre é isso não. Por exemplo, você pode observar aqui no CO2, não tem esse 2, no CaO também não tem. Então, isso aqui não é regra geral não, tá? A regra geral é que nos óxidos nós temos um elemento junto com o oxigênio, tá ok? Não tem sempre esse 2 por causa dessa observação aqui, ó. Se o óxido for iônico e X for par, simplificam-se os índices. Igual no caso do CaO aqui, ó, o O é -2, o C é +2. Então, simplifica, por isso que ficou 1 e 1. Tá ok? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de formação de óxidos. Sempre o elemento com a carga dele, né, igual que no caso do sódio, por exemplo. Sódio +1, né, com o oxigênio 2-. Então, inverte. Esse 2- vem para baixo do Na e o 1, aliás, aqui não é o 2-, só o 2, né? Esse 2 vem para baixo do Na e aqui o 1 vem para baixo do O. Então, inverte, né? Essas cargas aqui, elas invertem, ó. O 1 vem para cá, para baixo do Na, para baixo do O, e o 2, ele vem para cá, ó, para baixo do Na, tá vendo? Então, invertem aqui esses NOx formando o Na2O, tá ok? Então, inverte. O 2 vem para cá, o 1 vem para cá. Quando forem cargas pares, igual está aqui, o Mg2+, e o O2-. Quando inverter, o 2 vem para baixo do Mg, o 2 vem para baixo do O. Fica Mg2O2. Aí, quando é assim, simplifica, porque aqui você pode simplificar esse 2 com esse 2, corta, né? Nós vamos cortar aqui, ó, corta esse 2 com esse 2. Aí vai ficar o quê? MgO, né? Tá aí, ó. Quando não der para simplificar, continua. Ó, Al3+ e O2-. O 3 vem para baixo do O, o 2 vem para baixo do Al. Então, olha lá o que ficou. Al2O3, tá vendo? Sempre invertendo. O 3 para cá, o 2 para cá. Pb4+ e O2-. Aqui é um caso que pode simplificar também, porque o 4 vai vir para baixo do O, ó, O4, e o 2 vai vir para baixo do Pb, né? Então, ficou Pb2O4. Aí podemos simplificar, corta aqui, fica 1, corta aqui, fica 2. Por isso que ficou, tá aí, ó, PbO2, certo? Cl7+ e O2- a mesma coisa. Ó. O 7 vem para baixo do O
e o 2 vem para baixo do Cl. Tá aí, ó, Cl2O7. Então, todos aqui são óxidos, né? No caso aqui, todos esses exemplos aqui são de óxidos iônicos, né? Por quê? Porque esses elementos aqui, ó, esses aqui, eles são metais. Todos esses elementos aqui, ó, são metais. O oxigênio, ele é um ametal. Metal com ametal vai dar sempre composto iônico. Então, todos esses óxidos aqui são óxidos iônicos, tá ok? Todos eles aí são iônicos. Só que o óxido ele pode ter tanto caráter covalente quanto iônico. Aqui deu o exemplo dos iônicos, mas ele pode ser covalente também dependendo dos átomos que o constituem. O que é um óxido covalente ou molecular? Ó. O elemento ao qual o oxigênio se liga possui alta eletronegatividade, ou seja, a ligação entre ambos será covalente. O elemento que estiver junto com o oxigênio será ametal, tá? Esse elemento aqui de alta eletronegatividade, geralmente será ametal. Então, a gente pode escrever isso aqui, né? Ametal, ok? O elemento, então, que estiver junto com o oxigênio será ametal. Então, vocês podem fazer essa notação aí, ó. Tá ok? A alta eletronegatividade significa que ele é um ametal. Então, quando o oxigênio se ligar a um ametal, o óxido será covalente ou molecular. Tá aí os exemplos. Cl2O7. O Cl é um ametal, então, óxido covalente ou molecular. CO2, mesma coisa. Carbono é ametal. Aqui no SO3, o enxofre é ametal. No NO, mesma coisa. Todos esses quatro aqui, então, são óxidos covalentes ou moleculares. O óxido será iônico. O óxido será iônico quando o elemento ligado ao oxigênio possui baixa eletronegatividade. O que é que isso significa? Baixa diferença de eletronegatividade. Significa que o elemento que está junto com o oxigênio é metal, né? Então, tá aí, ó. Esse elemento aqui agora será metal. Quando o oxigênio, então, estiver ligado a um metal, ele será iônico. Ó. CaO. O Ca é metal, então é óxido iônico. Li2O. O lítio é metal, então o óxido também será iônico. Tá ok? Óxidos iônicos e óxidos covalentes terão nomes diferentes. Então, por isso que é bom fazer essa classificação aí. No caso dos óxidos iônicos, como que fica? Ó, para óxidos de elementos com NOx fixo, então nós vamos marcar isso aqui, porque existem metais com NOx fixo, existem metais com NOx variável. Quando o NOx for fixo, ou seja, 1A, 2A, 3A, a prata, né, o zinco, o nome vai ficar óxido mais Gi mais nome do elemento. Então tá aí, ó, Na2O. O Na é da família 1A, então o NOx dele é fixo. Fica só óxido de sódio. O Na é o sódio. No caso aqui do MgO, o Mg é um magnésio. NOx fixo, então fica apenas óxido de magnésio. No ZnO, o Zn tem NOx fixo, o zinco. Então fica apenas óxido de zinco. Então bem fácil, se o metal tiver NOx fixo, fica apenas óxido mais Gi mais nome do elemento. Quais são os metais de NOx fixo? 1A, 2A, 3A, zinco e prata. Praticamente vão ser só esses, ok? Bom, para óxidos de elementos com NOx variável, o nome fica óxido mais Gi mais nome do elemento, mais o NOx em romanos. Também se utiliza, né, o termo ico no final do nome para o maior NOx e oso para o menor NOx. Então, essa regra aqui ela é geral também. Ó. Ico para o maior NOx, tá? E oso para o menor NOx. Então, vamos marcar isso aí também. Aí, ó. Exemplo, Fe2O3. O ferro tem NOx variável. Aí você vai calcular o NOx. No caso aqui, ó, o NOx do oxigênio, ele é menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2. Então, vamos ajeitar aqui. Ó, o oxigênio, então, aqui tem NOx igual a menos 2. Né?
O ferro, esse 3 aqui vai subir para ele. O NOx do ferro, então, vai ser mais 3. Então, vamos colocar aqui, né? Mais 3 para o ferro. Então, o nome fica óxido de ferro 3. Por quê? Porque o NOx do ferro é 3. Tá? Ou óxido férrico. Por que colocou esse ico aqui no final? Né? Porque o ico, vamos marcar aqui, ico. Por quê? Porque olha só, no caso do FeO, o oxigênio, então, tem NOx igual a menos 2. Então, vamos colocar aqui, menos 2. Menos 2, né? Então, vamos colocá-lo aqui para o oxigênio, ó, menos 2. Para dar 0, o NOx do ferro tem que ser mais 2. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 2. Tá aí, ó. Então, o que acontece? Ajeitar aqui, isso. Então, o que acontece? Aqui, o ferro tem NOx menor, mais 2. Aqui é maior, mais 3. Então, na primeira regra da nomenclatura, coloco 2 em romanos, por causa do NOx do ferro aqui, fica óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. Então, esse oso aqui é porque é o menor NOx. Aí você tem que saber de cabeça, não tem jeito. O ferro pode ter os NOx mais 3 ou mais 2. Isso aqui não tem jeito não, tem que saber de cabeça. No CO e no CO2O é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, o cobre ele tem NOx mais 2, então por isso está óxido de cobre 2. Ou então ele pode ser o óxido de cobre 1. Nesse caso aqui, ó, o cobre tem NOx mais 1, então óxido de cobre 1. Os NOx do cobre, por exemplo, então, podem ser mais 1 ou mais 2. Mais 1 é o menor, por isso que terminou em oso. Mais 2 para o cobre é o maior, então por isso termina em ico. Então você tem que saber de cabeça também. Os NOx do cobre são mais 1 ou mais 2. Mais 1 aqui, né? Embaixo aqui, ou mais 2. Se for mais 1, oso. Se for mais 2, ico, né? Cúprico ou cuproso. No caso do manganês, aí já não tem essa regra não, tá? Porque o manganês ele tem vários NOx diferentes. Aí só coloca em romanos na frente. O manganês pode ser mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ele tem vários NOx. Então não tem como um ser oso, o outro ser ico. E os outros, como é que vai ficar? Então só vai seguir essa primeira regra de nomenclatura aqui, ó. Você calcula o NOx do manganês, o O é menos 2, esse 2 sobe para o O. O manganês, portanto, vai ser mais 7, esse 7 aqui sobe para o Mn. Então o NOx dele é mais 7, fica óxido de manganês 7, tá ok? Agora, essa nomenclatura é para óxidos iônicos, tá? Quando o elemento estiver junto com o oxigênio for um metal. E quando for um ametal, aí nós temos os óxidos moleculares. No caso dos óxidos moleculares, a regra de nomenclatura ela é mais fácil. Para os óxidos moleculares, deve-se mostrar a quantidade de cada elemento. Ó, se tiver um oxigênio, mono. Se tiver 2 di, se tiver 3 tri, se tiver 4 tetra. O elemento que está junto com o oxigênio, se tiver um é mono, só que esse mono nem sempre precisa colocar, por isso que ele está riscado. Se tiver 2 di, 3 tri, 4 tetra. Então é bem mais fácil que o outro lá. 5 oxigênios, 5 é penta, pentóxido. Di, 2 nitrogênios, 2 é di, então dinitrogênio. Olha lá, pentóxido de nitrogênio. No caso do CO2, são 2 oxigênios, 2 é di, então por isso que fica dióxido de carbono. Só tem um carbono, ou você coloca monocarbono, só que o mono ó, não precisa colocar, então por isso que fica apenas carbono. É melhor nem colocar. Se colocar não está errado não, mas é melhor não colocar. Então fica apenas dióxido de carbono. 5 oxigênios, né, nesse aqui, no Cl2O5. 5 oxigênios, então é penta, pentóxido. Pentóxido de quê? São 2 cloros, então dicloro. Pentóxido de dicloro. E esse aqui, ó, um oxigênio só é mono. Monóxido, um oxigênio só. 2 nitrogênios, então dinitrogênio. Então esse di aqui, né, é porque são 2 nitrogênios. Então bem mais fácil, né? 1 é mono, 2 é di, 3 é tri, 4 é tetra. No outro elemento também a mesma coisa. Começa pelo oxigênio, termina com o outro elemento. Isso para óxidos, ó.
moleculares, são os covalentes, quando o elemento que estiver junto com o oxigênio for um ametal, tá ok? Se for óxido iônico, vai seguir essa regra aqui de cima. Se for óxido molecular, essa outra regra aqui. Então a nomenclatura fica assim, né? Para iônico de um jeito, molecular de outro. Agora a classificação. Isso aqui tem que saber de cabeça, né? Tem jeito não, e é importante. Classificação dos óxidos, começando pelos óxidos básicos. Quais são os óxidos básicos? São os óxidos de metais. Portanto, são os óxidos iônicos. Normalmente, com número de oxidação de +1 a +3, que reage com água, ó, vou marcar isso aqui, ó. Reagem com água para formar bases ou hidróxidos e reagem com ácidos formando sal e água. Os principais óxidos iônicos são formados pelos elementos alcalinos, que é da família 1A, e alcalinos terrosos, né, da família 2A. Então, por que eles são chamados de óxidos básicos? Olha lá. Porque eles reagem com água formando base. Bases terminam em OH. Então, olha o Na2O. Reage com água formando o NaOH. É uma base. Então, esse é um óxido básico. Essa é uma base. CaO é um óxido básico. Reage com água, forma uma base. CaOH2. Fe2O3 é um óxido básico. Reage com água, forma uma base. Fe2O3. Então, aqui nós temos os óxidos básicos, né? Eles reagem com água, formando as bases, tá ok? Agora, eles também podem reagir com ácidos, formando sal e água. Olha só, o Na2O, que é esse aqui, ó, óxido básico, reage com ácido, o ácido começa com H, né? Então, o Na2O reagindo com HCl, formando um sal, NaCl e água. Então, os óxidos básicos reagem com ácidos, formando sal e água. CaO, óxido básico, reage com água, sal e água. Ó, reage com água não, reage com ácido, né, formando sal e água. E aqui o Fe2O3, óxido básico, reagindo com ácido, formando sal e água também. Então, eles com água formam bases, com sais eles formam... Com ácidos eles formam sais e água, beleza? Os óxidos de metais de transição só reagem com água se for sob aquecimento, tá? Pouco importante isso aqui. Agora, óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Os óxidos ácidos são formados principalmente por ametais, tá? Então, os principais óxidos ácidos são óxidos formados por ametais, que são os óxidos moleculares. Normalmente com NOx elevado, porém alguns metais com NOx elevado também podem formar esse tipo de óxido. Então, há metais ou metais com NOx mais alto, mais 5, mais 6, mais 7, porque aqui em cima nós vimos que os metais formam óxidos básicos, mas geralmente com NOx até mais 3. Se o NOx for mais 5, mais 6 ou mais 7, aí já vão formar óxidos ácidos. Quando o NOx é mais 4, forma os dois tipos, então é mais complicado. Eles reagem com água para formar ácidos. Então, marcar isso aqui. Reagem com água para formar ácidos e reagem com bases formando sal e água. Então, é o contrário dos óxidos básicos, né? Então, temos aqui ó, óxidos ácidos. Todos esses aqui são óxidos ácidos. Ó. Eles estão reagindo com água, formando ácidos. Os ácidos começam com H. Só que os óxidos ácidos também podem reagir com bases, formando sal e água, tá ok? Então, tá aí a característica, então, dos óxidos ácidos. Óxidos neutros. Esses óxidos neutros, também chamados de óxidos indiferentes, são óxidos de ametais, tá? Moleculares, só que de número de oxidação muito baixo, que não reagem com água, marcar isso aqui, não reagem com água, ácidos ou bases, tá? Então, por isso que eles são chamados de neutros. Geralmente, são só esses três. Ó. Esse aqui, você tem que saber de cabeça. O CO, que é o monóxido de carbono, o NO, que é o monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o monóxido de nitrogênio, são os três principais óxidos neutros, tá? Esses aqui tem que saber de cabeça. Tem jeito não. Ok? Então, ajeitar aqui. Ó.
É o CO, o NO e o N2O, beleza? Só esses três. Eles são capazes de reagir com oxigênio, ou seja, eles sofrem oxidação, tá? Então, vamos marcar isso aqui. Eles não reagem com água, não reagem com ácido, não reagem com base, mas reagem com oxigênio. Esse CO, por exemplo, se ele reagir com oxigênio, ele se transforma em CO2, né? Então, ele forma o CO2, ele pode reagir com oxigênio. Esses outros dois aqui, a mesma coisa, tá ok? Então, óxidos neutros. Óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros são óxidos de elementos de número de oxidação intermediário, mais 4, né, em alguns outros, que não reagem com água. Então, vamos marcar isso aqui. Não reagem com água. Porém, eles reagem tanto com ácido forte quanto com base forte, formando sal e água. Os principais óxidos anfóteros são... Isso aqui você vai saber de cabeça também, porque não tem como não. Principalmente esses dois, são os mais importantes. O ZNO e o Al2O3. Então, vocês podem observar que são óxidos de metais de transição com número de oxidação baixo. É CNO2, CrO2, MnO2, SB2O3, AS2O3. Vocês podem observar que são óxidos iônicos, né? Porque o elemento aqui é metal, são óxidos iônicos. E eles reagem tanto com ácidos quanto com bases. Então, olha só, reparem que o mesmo óxido, ZNO, é o mesmo. Ele está reagindo nessa primeira reação com o ácido, que é o H2SO4, formando sal e água, e depois reagindo com NaOH, formando também sal e água. Então, o mesmo óxido reage com os dois, tá vendo? O Al2O3 é a mesma coisa. Ele é um óxido anfótero porque reage com HCl, que é um ácido, mas também pode reagir com uma base. Os dois formando sal e água, tá? Então, são óxidos que reagem tanto com ácidos quanto com bases. Óxidos duplos, também chamados de mistos ou salinos. São óxidos que apresentam como se fossem formados pela união de dois outros óxidos do mesmo elemento. Então, vamos marcar isso aqui. União de dois outros óxidos do mesmo elemento. O principal é esse aqui, o Fe3O4. Mas temos também o Mn3O4, Pb3O4, N2O4. Então, tetróxido de triferro, né? Tetra, porque são 4, 3 triferro. Ou óxido ferroso férrico, é a união desses dois. Né? São 3 ferros, um aqui outro, e 2 aqui, dá 3, e 4 oxigênios, um aqui com 3 aqui. Ó. Então, 3 ferros, 4 oxigênios. O tetróxido de nitrogênio, ou óxido nitroso nítrico, mesma coisa. Aqui porque foi simplificado, né? São 4 nitrogênios e 8 oxigênios, simplifica, ficou N2O4. Então, esses óxidos duplos ou mistos são formados pela união de dois outros óxidos do mesmo elemento. Peróxidos. São compostos que apresentam o grupo O2, 2-, em que o oxigênio tem número de oxidação igual a -1. Nós vimos lá em cima que nos óxidos, o oxigênio tem número de oxidação -2. Com exceção dos peróxidos, em que a oxidação, o NOx do oxigênio é -1, e dos superóxidos, que nós vamos ver aqui embaixo, que o NOx é -0,5. Reagem com água, produzindo a base e a água oxigenada, e reagem com ácidos, produzindo sal e água oxigenada. Os peróxidos mais comuns são os de metais alcalinos, alcalinos terrosos e hidrogênio. Então, isso aqui é importante. Os mais comuns são da família 1A, 2A e o hidrogênio. Então, olha só, peróxido de sódio, Na2O2, sempre O2 no final, sempre. Peróxido de cálcio, CaO2, peróxido de sódio, Na2O2. Aqui está mostrando a reação, né, do peróxido de sódio com água, formando um óxido, óxido de sódio, e peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, foi o que falou aqui. Ó. Eles reagem também com ácidos, formando sal e água oxigenada também. Peróxido de hidrogênio, que é o mais comum deles, né, que é a água oxigenada, que nas condições ambientes se decompõe em água e gás oxigênio. Então, o mais importante dos peróxidos é o H2O2. Nos superóxidos, o oxigênio tem NOx -0,5 e agora é O4. O4 de carga -2. Então, esses óxidos reagem com água, produzindo base, água oxigenada, gás oxigênio, e reagem com ácidos, produzindo sal, água oxigenada e gás oxigênio.
Então, vocês podem observar que a diferença do superóxido com o peróxido é que reage, né, com água, reage com ácidos, né, também, só que além de produzir água oxigenada, também produz o gás oxigênio, né? Então, olha só, temos aqui o superóxido de hidrogênio, H2O4, sempre termina em O4, e o superóxido de sódio, Na2O4, né? Superóxido de cálcio, CaO4, sempre O4 no final. Quando eles reagem, além de produzir água oxigenada e um óxido, também produzem oxigênio. Aqui não, aqui produzia só o óxido e água oxigenada. Aqui produz o óxido, a água oxigenada e o oxigênio. Quando eles reagem com ácidos, produz sal, água oxigenada e oxigênio. Os peróxidos, quando reagem com ácidos, produz só sal e água oxigenada. Aqui, além disso, ainda produz o oxigênio. São os superóxidos NOx menos meio, tá? É o único caso em que o oxigênio tem NOx menos meio. Aqui é o único caso em que tem NOx menos 1. Vamos lá. Esses hidretos aqui que está falando, eles são pouco utilizados, são pouco estudados, tá? Também existe uma classe de compostos binários, né? Formado pelo hidrogênio, que são os hidretos. Só que esses hidretos, eles quase não são estudados mais, tá? Eles estão em... Existem alguns compostos que são importantes, só que eles são pouco estudados, tá? Por exemplo, que é a água. A água também pode ser considerado um hidreto. O CH4 pode ser considerado um hidreto, só que ele é estudado na química orgânica. O H2S, ele é um hidreto se estiver na forma gasosa, só que ele é mais estudado na classe dos ácidos. Então, os hidretos, eles são estudados em outras classes. Os compostos que fazem parte dos hidretos são mais estudados em outras classes. Então, por isso que eles são pouco estudados como hidretos, tá? Então, a água nós vamos estudar lá nos óxidos, o metano lá na química orgânica, o H2S vai ser estudado lá nos ácidos, o HCl lá nos ácidos, o hidreto de nitrogênio, que é a amônia, né, será estudado nas bases. Então, cada substância dessa é estudada em outras classes. Então, os hidretos nós não vamos... vou só falar que eles existem, porque eles realmente existem, mas eles são pouco estudados. Nós não vamos tomar muito tempo com esses hidretos, não. Tá ok? Bom, gente, aqui na página 126, nós temos... nesse saiba mais aqui, né, o estudo de alguns óxidos importantes, né? Vocês vão dar uma lida aí depois, falando do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Causador de efeito estufa, chuva ácida, depois vocês dão uma lida aí. O monóxido de carbono, que é resultado da queima incompleta, né, principalmente de combustíveis fósseis. Aqui nós temos a representação disso, o metano, realizando queima incompleta, ou seja, com a presença de pouco oxigênio, produzindo gás carbônico, água e monóxido de carbono. A queima incompleta ocorre quando a quantidade de oxigênio não é suficiente para produzir somente gás carbônico e água. Praticamente toda queima é incompleta, tá? Dificilmente uma queima será totalmente completa. Aí produz o monóxido de carbono, que combina-se com a hemoglobina do sangue, né? Causa diversos problemas aí, pode levar à morte, né? Porque ele se combina com a hemoglobina no lugar do oxigênio. Então, ao invés da hemoglobina levar oxigênio para a célula, leva o monóxido de carbono, a célula não respira monóxido de carbono e ela vai morrer e, consequentemente, a pessoa morre também. Inalando pequenas quantidades desse monóxido de carbono já é suficiente para a morte. Dióxido de enxofre, SO2, ó. Dióxido de enxofre, vocês vão dar uma lida nele também, proveniente da queima do enxofre, né? Principalmente presente em combustíveis fósseis, esse enxofre. Então, produz o SO2, que pode se combinar com oxigênio a SO3. O SO3 é um gás que vai para a atmosfera, reage com a água e produz o ácido sulfúrico, que cai sob a forma de chuva ácida. Então, é um causador também da chuva ácida, o dióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre, geralmente, ele pode reagir com oxigênio e passar para trióxido de enxofre. O próprio dióxido de enxofre também pode causar chuva ácida. Ele pode reagir com a água e produzir ácido sulfuroso.
O dióxido de nitrogênio, que é o NO2, né, muito presente em centros urbanos muito poluídos, né, é um gás de coloração castanha avermelhada. Em grandes centros urbanos, cidades muito grandes, onde a queima de combustíveis fósseis é muito alta, há grande produção de NO2, dióxido de nitrogênio, que é lançado para a atmosfera. Essa grande quantidade de dióxido de nitrogênio na atmosfera pode causar diversos problemas respiratórios nas pessoas. Então, e também é causador da chuva ácida. Vocês podem observar aí que o NO2 reagindo com a água pode produzir o ácido nítrico ou o ácido nitroso. Então, além de causar problemas respiratórios, também é causador da chuva ácida, principalmente em grandes centros urbanos. Tá? Lá, a chuva ácida é em regiões não poluídas levemente ácida, com pH até 5,6. A chuva, né? A água da chuva em regiões não poluídas já é ácida. Então, quer dizer, naturalmente, a água da chuva já é ácida. Em grandes centros urbanos, ela fica mais ácida ainda, por causa da presença desses gases, né? Então, abaixo desse valor, temos a chuva ácida propriamente dita, que em alguns casos chega a 3,5 ou menos, né? Então, olha só, um pH bem abaixo, muito abaixo do natural da chuva. Né? Então, depois vocês dão uma lida aí nesses óxidos, tá? Muito importante vocês terem esse conhecimento aí, tá ok? Nas páginas seguintes, nós temos aqui algumas questões que vocês vão estar fazendo para nós, né? E depois nós vamos estudar bases ou hidróxidos, né? Que será a nossa segunda função inorgânica. Beleza, gente? Então, tá aí os óxidos, né? Todos eles aí. Tem que saber essa classificação todinha, tá? Muito importante. Então, até a próxima.